Isca, quase. Caicó já tá no carnaval faz dias, né? Estarmos aqui, uma satisfação estarmos aqui mais uma terça-feira falando para nossa faixa de audiência que é gigante. A Rural é um canhão de audiência. Inclusive nós tivemos em Timbaúba, mandaram um abraço, disseram, olha, manda um abraço para Doutor Beleza, a turma boa lá em Timbaúba, eu. Olha aí, pois é, a sou turma lá cidadão timbaubense. Coisa bacana. Recebi o título de cidadão, pois a turma lá, eu estive lá domingo, foi esse bom contato que nós tivemos com o povo bom de Timbaúba. Mas, doutor Beleza, no último domingo também, mundialmente se comemora o Dia do Câncer, ou seja, se rememora o Dia do Câncer. No caso de idosos, há uma atenção especial, há alguns tipos de câncer que mais comumente atingem essa população? Olha, Alexandre, hoje, com o aumento da expectativa de vida, com o aumento do número de idosos, a gente tem que dividir esse tema em dois, assim, basicamente. A parte de prevenção e a parte dos pacientes sobreviventes ao câncer. A gente tem muita gente que tratou câncer, é idoso e canalizou todas as energias para aquele tratamento de câncer e às vezes esquece o restante da saúde. Tem alta já da questão do câncer e esquece. Em termos de prevenção, a gente sabe que o envelhecimento, ele aumenta o risco de câncer. Então a idade é um fator de risco que a gente não pode modificar. O fato de você ser idoso, você tem um risco maior de câncer. Um segundo fato é a genética, né? Genética e idade são fatores não modificáveis, assim vamos dizer. Então, à medida que você envelhece, você tem um risco maior, e à medida que você tem na família câncer em determinadas áreas, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, são cânceres que têm um componente genético bem importante. Mas se sabe que existem algumas formas de você diminuir o risco de câncer. Doutor, é o que? É um remédio que eu vou tomar para evitar câncer? Não. É você ter bons hábitos. Atividade física reduz. Se você, mesmo você tendo idade, você tendo genética, você pode não acionar o gatilho, não ativar o gene, o pró-oncogênio, assim vamos dizer. É o gene que desencadeia o câncer. Se você tiver um hábito saudável de fazer atividade física, você pode diminuir o risco de câncer. Alimentação, produtos que têm alimentos que podem ativar o risco de câncer, podem aumentar o risco de você ter câncer. Enlatados, alimentos muito processados, industrializados, defumados, alimentos com produtos químicos não regulados pelas agências regulatórias, que a gente sabe que tem produtos químicos, mas que são regulados. Então, alimentação saudável, com produtos não industrializados, não enlatados, sem defumados, produtos naturais, assim vamos dizer, previne câncer. Então, já temos duas coisas que, além de melhorar o risco de você ter câncer, diminuir o risco de você ter câncer, você também tem uma saúde em geral. Um fator carcinógeno, ou seja, um fator que causa muito câncer é o cigarro. Não só no pulmão. Tabagismo dá câncer de boca, dá câncer de estômago, dá câncer de pulmão, aumenta câncer retal, de intestino. Então, hábitos saudáveis inclui também não fumar, né? Não beber em excesso, né? A gente sabe que o álcool, a cirrose aumenta o risco de câncer no fígado. Então, bons hábitos para prevenção. Uma coisa que é bom hábito também é você regularmente fazer avaliações de rotina, principalmente aquelas pessoas que têm um risco maior de ter câncer, ou seja, as pessoas que estão envelhecendo, que têm genética, elas precisam ter check-ups periódicos, não só relacionados a determinado câncer, mas para fazer assim, uma avaliação global do indivíduo. Então, check-ups periódicos com exames de rotina voltados ao perfil do paciente. Por exemplo, é um paciente que tem na família, é um idoso que tem na família um histórico de câncer de intestino. Então a gente tem que fazer exames solicitar exames com mais periodicidade para o câncer do intestino. Então tem essa questão também de fazer o check-up e rotineiramente ao médico para fazer os exames de prevenção, principalmente aquelas pessoas que têm histórico familiar de determinados cânceres e aquelas pessoas que estão envelhecendo. Existem alguns protocolos já do Ministério da Saúde, protocolos internacionais que recomendam mamografia numa determinada idade para as mulheres, já que o câncer de mama é o principal câncer, tirando os de pele, na mulher.
Então, mamografia nas mulheres, exame da próstata, toque retal, PSA em pacientes do sexo masculino. Existem alguns protocolos que recomendam a associação dos dois. E aí vai colonoscopia para paciente com câncer de intestino, com risco de câncer de intestino, endoscopia com risco de câncer de estômago, uma tomografia de baixa dosagem para aquelas pessoas que têm alta carga tabágica de cigarro. E aí vai se vendo a questão de cada idoso. Os pacientes que têm câncer, aí já é uma outra seara. Os pacientes idosos que ou estão no tratamento de um câncer ou sobreviveram ao câncer, isso tem aumentado em virtude da complexidade, em virtude dos avanços médicos, dos tratamentos, em virtude da conscientização da população. É um conjunto de fatores que fazem com que as pessoas hoje sobrevivam muito mais ao câncer, não tenham a mortalidade tão alta. Esses dias eu estava vendo um dado de um estudo publicado que as campanhas do Outubro Rosa e a mamografia diminuiu em 58% a mortalidade por câncer de mama. Você detecta precoce, trata precoce. Quantas pessoas a gente não conhece aqui em Caicó que sobreviveram ao câncer de mama, né? Porque detectaram precoce, trataram precoce. Então, os sobreviventes ao câncer, idosos que sobreviveram ao tratamento do câncer, eles também precisam de cuidados, não só durante o tratamento. E até uma recomendação para quem tem algum idoso, algum parente ou quem é idoso e está passando por um tratamento de câncer, para ele não abandonar as outras coisas. Ele não deixou de ser hipertenso, diabético, ele tem que manter-se com a saúde, pelo contrário, em dia, para poder enfrentar o câncer. A gente tem que chegar para tratar e enfrentar a doença com a saúde em dia, né? O risco não, assim, a possibilidade de você se recuperar é muito maior. Então, nos pacientes sobreviventes ao câncer, a gente tem que seguir. Ele continua idoso, ele tratou, tem 70 anos, ainda tem aí 20, 30 anos de vida pela frente, então ele precisa manter-se com a sua mobilidade em dia, com a sua independência, com a sua memória, com as doenças crônicas controladas. O paciente que não controla uma determinada doença, ele aumenta o risco de ter outro problema. Não controla a pressão alta, ele aumenta o risco dele ter um infarto, por exemplo, ter um AVC. Então, há esses dois perfis, aquele perfil de idoso que a gente segue ali acompanhando a prevenção, pedindo mamografia, pedindo alguns exames, orientando hábitos saudáveis. A prevenção passa por você ter bons hábitos. Não existe pílula mágica, eu vou tomar, eu vi na internet uma mistura de chá disso com aquilo. Pode até... Diz que previne tudo que é doença. Assim, eu gosto muito da medicina baseada em evidência, né? Lógico que a prática, a medicina é um misto de medicina baseada em evidência com um pouco de arte, né? Mas ter muito cuidado com essas fórmulas mágicas e não deixar de fumar, e não fazer atividade, não se alimentar bem, tá exposto a vários agentes carcinógenos, tomando aquele remédio, aquela pílulazinha mágica. Não é assim que você previne o câncer. É você se cuidando, você mesmo, e regularmente o médico pedindo exames relacionados ao seu perfil, principalmente o seu perfil de história de câncer na família. Beleza, inclusive o ouvinte pergunta 34212270 se necessariamente o aumento da próstata, o inchaço da próstata já pode evidenciar futuramente um tumor benigno ou maligno. Não. A próstata, ela é um órgão, é uma glândula que, como todo órgão, como toda glândula, ela adoece. Ela pode ter várias doenças, inclusive o câncer de próstata. A gente sempre relaciona ao câncer de próstata. A próstata, ela pode ter uma infecção, a prostatite, você tem uma infecção na próstata. A próstata, ela pode crescer, ela ter uma hipertrofia, uma hiperplasia, as células se multiplicarem e aumentarem, e você ter uma hiperplasia benigna da próstata, ela só cresce. A próstata, ela pode ter o próprio câncer, ela pode ter diversas doenças, mas o aumento da próstata, classicamente conhecido como hiperplasia benigna da próstata, o pessoal diz, a próstata só está crescida, não tem câncer não. Ele dá sintomas, podem ser sintomas obstrutivos, como por exemplo dificuldade de começar a urinar, esvaziamento incompleto da bexiga, urinar muito à noite, ficar cortando o jato da urina, e sintomas irritativos. Então, sintomas urinários com
assim, aumento da glândula no exame de ultrassom, denota essa hiperplasia. Não necessariamente é câncer, não. Para ser câncer, existe o exame do toque, você rastreia, a própria ultrassom, principalmente a transretal, ela é um método de maior acurácia, e quando você suspeita, nessa ultrassom transretal você faz a biópsia. Então, respondendo ao ouvinte, a próstata crescida não necessariamente é câncer. O câncer pode sim aumentar o tamanho da próstata, mas ela pode crescer e não ser câncer. A ouvinte relata dificuldades de defecar, passa vários dias sem evacuação. No caso do idoso, há linhas em que ele já pode fazer uma investigação, exames que seriam necessários nesse caso? Constipação, né? Intestino preso, né? O paciente que não evacua bem. O paciente que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai modificando algumas estruturas, alguns órgãos, o próprio funcionamento do organismo ele vai modificando. Modificando não significa que tudo vai ficar pior, não. O exemplo é a experiência. A gente fica mais experiente quando fica mais velho. Mas o intestino ele tende a lentificar, ele fica mais lento em virtude da própria idade. O idoso, além disso, ele tem uma mobilidade em média menor, então ele se movimenta menos. Ele tem menos sede, ele bebe menos água. Então são 3 fatores que contribuem para o intestino do idoso ser mais ressecado, ser mais lento. A idade lentifica o peristaltismo, o fato dele se movimentar menos lentifica o peristaltismo, e o fato dele ingerir menos água, menos líquido, lentifica também. Além disso, ele está mais suscetível a estar tomando algum remédio que prende o intestino, né? Então, mais um fator. O idoso tem classicamente ele tem uma ingestão de fibras diminuídas, então ele ingere menos fibras. Então, é uma tendência que os idosos tenham mais constipação do que o adulto jovem. Mas intestino preso, a gente não pode ficar achar que é só a constipação por esses fatores, não. Aí vou usar um supositório, alguma coisa assim, e já achar que já vai liberar. É bom investigar a causa. Pode ser um tumor, pode ser um divertículo, está rompendo, está inflamado. Intestino preso é bem comum ser por esses motivos, são as principais causas: pouca hidratação, pouca mobilidade, medicamento, são causas importantes, mas a gente tem que investigar a constipação crônica em pacientes idosos, porque às vezes a gente cai do cavalo, pensa que é só a constipação por esses motivos e passa batido uma doença mais séria. Quando é que a gente fica em alerta? Quando esse intestino preso ele fica alternando, uma hora ele tem diarreia, outra hora ele está preso. Quando é que a gente acende o alerta? Quando além do intestino preso ele começou a perder peso, quando aparece uma anemia, quando tem um sangramento, são sinais de alerta para uma constipação crônica que requer uma avaliação mais individualizada, requer uma investigação mais apurada. Então, intestino preso é comum. O que a gente recomenda em geral para as pessoas ingerir mais água, fazer movimentos, fazer atividade física, se possível ingerir mais fibras, ingerir tamarindo, laranja com bagaço, ingerir mamão, ingerir mais ameixa. Então, líquido com uma dieta mais laxativa, evitar aquilo que prende o intestino, farináceos principalmente. Isso já dá uma ajuda no intestino, quem já tem Agora sim, se persiste, se tem esses sinais de alarme que eu falei, é bom procurar um médico para investigar uma outra causa. Deixa eu aproveitar a participação do Dr. Belísio. A gente já vive o clima de carnaval, efetivamente. Nós vamos essa semana começar de fato o carnaval de Caicó. Tem aqueles idosos que preferem estar mais reclusos, mais restritos em casa ou até viajar, e aqueles que gostam mesmo de acompanhar, mesmo que da calçada, a movimentação dos blocos, às vezes vão para a rua também, e vamos ter um carnaval bem estendido. Que cuidados o idoso, seus acompanhantes, seus familiares devem ter nesse caso? A gente tem que entender o perfil de cada um, né? Contextualizar. Se é um idoso que nunca saiu para carnaval, não gosta, tem traumas, inclusive, de filhos que deram trabalho no carnaval. Na época dele, que não pode. Na época dele não gostava, não adianta você insistir. A ideia é socializar, incluir ele, mesmo que não seja, porque assim, carnaval para a maioria das pessoas é só a festa, é tudo, mas para outras pessoas tem outro significado.
para evangélicos, para pessoas mais religiosas, período de jejum, período de retiro espiritual. Para os idosos, eles têm assim, uma visão diferente dos idosos de hoje, né? Pessoas que têm 70 anos, 80 anos hoje, elas podem não ter, assim, brincar de carnaval e não ter essa necessidade e até mesmo ser um período que eles querem que passe logo. Então a gente tem que entender, contextualizar que perfil de idoso é esse, certo? É aquele que gosta de sair, ele é independente. Não, você vai estimular com que ele se socialize. Tanto que tivemos agora recente o Bloco dos Seminovos. Pois que é para esse público específico. Maravilhoso aquilo, socializar, incluir as pessoas no evento, pessoas com aquele perfil. Não adianta você obrigar seu pai e sua mãe. Aí, se ele não gosta, se ele gosta de ficar em casa. Então a ideia é melhorar essa autopercepção de saúde dele. Na medida que ele se socializa, o ser humano é um ser social, porque ele conversa com outras pessoas, ele se diverte, ele tem uma sensação de bem-estar, então isso é ótimo, é excelente. Seja no bloco, seja em casa assistindo pela TV, seja vendo sua missa, seja cuidando da família que chegou de fora, vem para o Carnaval do Caicó e ali ele está fazendo uma alimentação, seja controlando alguma outra coisa, mas a ideia é incluir ele nesse sentido, que ele se sinta assim, tenha essa sensação de bem-estar, mas tudo com segurança. Seja o acamado ou seja o que foi pro bloco, ele tem que fazer tudo com segurança. Ele não pode, porque tem gente assim, que quer sair pro bloco sem ter que passou o ano todo sem tomar o remédio direito da pressão, que não cuidou de fazer atividade física, que não enxerga bem, que não tem hábito de se hidratar bem. Tem uma dificuldade de mobilidade. Aí quer participar de uma coisa que não dá certo para ela, entendeu? Então tem que ir com segurança. Aquelas pessoas ali chamam um filho, se é cadeirante, pede para alguém, leva sua garrafinha de água, quer ver o magão, quer ver alguma coisa, procura... Evite ficar naquela muvuca do meião ali, evite, né? Aglomerações, procure assim, saídas de emergência, se passar mal alguma coisa nesse sentido, mantenha uma hidratação. Esse período agora está muito quente, tem que andar com uma garrafinha, não, uma garrafona d'água e ainda ficar de olho. Tem muita programação. Nos carrinhos que a partir do meio-dia, 1h da tarde, até gente nova, se quiser brincar o carnaval dia todo, tem que andar com um tamborzão d'água nos pinhaços. Bem, então brincar com segurança quem vai brincar na terceira idade. Aceitar, eu até falei hoje de manhã no rádio, aceitar que o seu osso, você que tem 60 anos, como é que você se acha novo? Você se acha uma pessoa você não tem 20 anos, o seu osso ele pode quebrar, ele é mais fácil de quebrar do que de uma pessoa. Como é que você seja rígido, robusto, tal. Seu rim não é a mesma coisa, você tem que se hidratar mais. Então assim, manter cuidados com hidratação, ingestão de líquidos, cuidados nutricionais, uma mudança brusca na dieta de um paciente acima de 60, uma pessoa acima de 60 anos pode trazer doenças gastrointestinais ou mesmo descompensar alguma doença. Ter cuidado com a aglomeração, ter cuidado com o horário regular dos medicamentos, paciente que toma insulina naquele horário, paciente que toma medicamento para pressão e quedas. Ter muito cuidado com quedas. Esse período é um período que anda muita gente, nossa cidade tá lotada, os blocos são lotados, então ter cuidado para o caminho, planeje o caminho que você vai, para você não incorrer no calçado adequado, colocar o óculos, ir para um lugar sinalizado, evitar quedas, ter muito cuidado com quedas. É importante sim se socializar. Agora cada um tem a sua forma de se socializar. O importante é você se sentir bem, se você sentir que aquele momento de festejo está lhe fazendo bem, com segurança. Não adianta também você se sentir bem, se esbagaçar de uma queda e quebrar um osso e ficar o resto da vida. E se aceitar, viu? Eu vejo muita gente com medo de ser velho, medo de ser... Meu amigo, é um privilégio você chegar aos 70, 80, 90 anos. Você tem que aproveitar e ter cuidado para você não se enganar e não se cuidar, e não se hidratar, e não cuidar do seu osso, e não fazer atividade física. E daqui a pouco seu osso tem 70 anos, seu músculo tem 70 anos, seu rim tem 70 anos. Então, não caia nessa, eu sou novo, eu sou bacana, Não, vá com sua garrafinha, mantenha o espírito de jovialidade, mas
a mente jovem, mas sabendo que é idoso. Eu vejo muito isso, muitas pessoas às vezes negando o fato de ser idoso, passou de 60 é idoso, não tem essa. Então, se cuidar e fazer aquilo que lhe dá. As famílias também proporcionar um bem-estar para todos. Maravilha, doutor Belísio Neto, só pra gente encerrar também a transmissão dele, que a gente vai falar de esportes, mas doutor Belísio Neto volta, bom, vamos ter carnaval, a gente acerta com ele, se tem volta na próxima semana. Obrigado, doutor Belísio, e mais um quadro, Envelhecer com Saúde.